Vamos lá. Contam, não sei se vocês já devem ter escutado, que uma vez uma garotinha viu um rabino bem barbudo e perguntou para o rabino: como que você faz para dormir? Se você bota o cobertor embaixo da barba ou em cima da barba? E o rabino falou: sabe que eu não sei, eu vou ver na próxima noite. No próximo dia, quando eles se encontram, o rabino fala para a garotinha: olha, acabei não dormindo a noite inteira por tua culpa. Eu fiquei, mas como que é mesmo? Como que é mesmo? Não consegui dormir. A incerteza é muito grande, e é isso que também contam, que um cara de não conseguir dormir, o cara foi num psicólogo, que ele falou para o psicólogo que ele estava com um problema sério, ele não conseguia dormir. E o psicólogo perguntou por quê. Ele falou: porque toda noite, quando eu vou dormir, eu sinto que entra uma coisa debaixo da minha cama. E eu, quando eu olho debaixo, não encontro, não sei exatamente o que, mas tem alguma coisa debaixo da minha cama. O psicólogo falou: olha, é uma coisa que a gente vai fazer um tratamento, coisa de 12 sessões, cada sessão R$400, e vamos resolver essa parada. Ele nunca mais voltou. O psicólogo achou que deve ter a ver com aquilo que... Mas ele encontrou e ele falou para o cara: o que aconteceu? Que você nunca mais voltou? Ele falou: olha, fui no rabino, o rabino resolveu o problema. Ele falou: como o rabino resolveu o problema? O que aconteceu? Ele falou: olha, cheguei na sinagoga, o rabino falou: não vejo mais você aqui, não vem estudar, chega atrasado, não vem para shacharit, não vem de manhã cedo na sinagoga. Ele falou: rabino, eu não consigo dormir, toda vez que eu vou dormir, eu vejo um negócio debaixo da cama, o que você quer que eu faça? O rabino falou: é debaixo da cama? Ele falou: sim, debaixo da cama. É simples, corta as pernas da cama, não tem mais debaixo da cama e dorme tranquilo. Então assim a gente resolve as nossas dificuldades e problemas e preocupações. Mas óbvio que no judaísmo tem algo mais forte do que isso, e a gente vê na nossa paraxá. A gente encontra uma passagem muito interessante, que a gente, lendo, a gente encontra que Moshe Rabbeinu teve que fugir do Egito. E quando ele foi fugir do Egito, está escrito que na leitura, na terceira leitura, consta que Moshe Rabbeinu, depois que ele acabou abatendo aquele soldado egípcio que estava para, Deus nos livre, matar um judeu, Moshe Rabbeinu, depois que acabou tomando essa atitude, ele descobriu que tinha pessoas que sabiam que ele tomou essa atitude e iam delatar ele. E está escrito que Moshe Rabbeinu temeu. E logo está escrito que o assunto ficou sendo conhecido, e o faraó foi lá e quis matar o Moshe, e Moshe teve que fugir. E o Rebbe nos traz o porquê a Torá nos conta que Moshe Rabbeinu ficou com medo e não conta nenhum passo disso. Normalmente, a Torá nos conta algumas coisas em específico. Quer dizer, uma ou outra coisa, não conta tudo o que aconteceu. Não conta sentimentos que não levam a ações. Porque de repente a Torá nos conta: Moshe Rabbeinu ficou com medo e o faraó ficou sabendo. O que a Torá quer com isso? A Torá nos traz que aqui os mestres nos ensinam que sabe por que o faraó ficou sabendo? Porque Moshe Rabbeinu ficou com medo. A Torá não tem por que nos contar que Moshe Rabbeinu ficou com medo, e sim para contar que Moshe Rabbeinu ficou com medo, e isso que causou que Moshe Rabbeinu teve que fugir. Então, na nossa vida, uma das coisas mais importantes que cada um de nós tem que ter a tranquilidade e a confiança. Como o Rebbe ele traz para a gente do Chovad HaLevavot, que são os deveres do coração, de que cada um de nós tem que ter o Shara Bitachon, o conceito da confiança em Hashem, que não só que vai acontecer algo, tudo que Deus quer é do bom, não, que vai acontecer a melhor coisa, e vai ser bom, um bom revelado. Então eu tenho que confiar nisso. E muitas vezes a gente se questiona: mas será que eu sou merecedor de tudo isso? E a resposta é:
Você quer saber quando você é merecedor de tudo isso? Não importa o que você fez ou o que você deixou de fazer. É óbvio que você tem que fazer o certo e não é para fazer o errado. Mas você quer saber e ter confiança que vai acontecer as coisas boas na tua vida? Sabe como você vai ter? Se você tem confiança em Deus. Ela fala, mas eu não seria merecedor. Você se transformou em merecedor, só por confiar. A confiança já é mérito suficiente para acontecer o bem. Com o famoso dito do terceiro Rebbe, tem uma história inteira por detrás desse dito, mas era um Hassid, que Deus nos livre, tinha alguém da família muito, muito doente, e o Tzemach Tzedek falou para ele, Trach gut, vetzan gut. Pense positivo e será positivo. Então essa é a forma nossa de pensar. Na vida a gente tem que pensar positivo. Se a gente pensa positivo, esse pensamento positivo gera, e é o mérito desse pensamento que vai surgir efeito para coisas positivas. Agora, o Egito é exatamente o contrário. Nós estávamos falando sobre o conceito de Mitzrayim, que é Mitzarim, Gvulim, limitações. Eu trouxe o exemplo que eu tive no Paraguai, e o rabino lá no Paraguai falou para a gente estudar com algumas pessoas, e uma delas falou para mim, desculpa, eu não consigo abrir o Sidur e ver a tradução. Toda hora que a gente abre e lê alguma coisa, Zecher Yetziat Mitzrayim, toda hora o Kiddush, no Shema a gente lembra a saída do Egito, qualquer coisa, toda hora Egito, Egito. E a resposta que sempre a gente dá, qual é a resposta mais simples? Que Mitzrayim não é Egito só, é Mitzarim, Gvulim, limitações. Por que o Egito é as limitações? Por causa do seu líder. Quem é o líder do Egito? O Paró. Paró também vem da linguagem de par. Par, aqui não par ou ímpar. Par em hebraico normalmente é quando algo que tem uma diferença, quer dizer, não se casa as duas coisas juntas. Elas têm uma diferença entre um e o outro, isso é o par. Essa é a, vamos chamar, como iria a palavra mais adequada aqui para esse par? Gap. Como iria falar isso em português? Não gap da marca. É um gap, quer dizer, uma diferença, aonde que um não se junta com o outro, acaba não dando uma sequência que normalmente a gente está acostumado. O Paró, ele vem causar na gente um sentimento que a gente não pertence a isso. O que significa? Todos nós sabemos que temos uma alma divina, que temos um judaísmo tão rico, tão bom, tão bonito, tão gostoso, só que temos que se esforçar, como a gente está lendo no Tânia nesses dias, sobre como o Benoni tem alguém que tem que lutar a vida toda para não pecar. Tá bom? O que o Farol vem e fala? O Farol vem e fala, não, tem um gap aqui, tem uma separação entre você e o verdadeiro judaísmo. Saiba que você não é tudo isso. Não confie em tudo isso. Como a gente trouxe o conceito de que os egípcios olhavam e sabiam que a origem de tudo aquilo que eles tinham fisicamente vinha do Nilo. Porque normalmente uma terra, para ela ter sustento, ela ganha como sustento através da plantação. E a plantação normalmente precisa de o quê? Muitas águas. A gente viu como aqui, ultimamente andou chovendo bastante. Baruch Hashem, são Gishmei Brachá, são chuvas de bênção. Nem sempre as crianças percebem isso no meio das férias, mas é óbvio que isso é muita brachá. Agora, o que acontece? No Egito, para você ter tudo aquilo que você precisa para plantar, você já tem. Como? Você tem um Nilo, você tem um rio que traz ali toda a água que você precisa. Então, lá não chove muito, mas tem um rio que traz a água necessária. E por isso o rio era a idolatria egípcia. E é isso que o faraó pede para todas as parteiras, Shifra e Puá, que a gente sabe que é Yocheved e Miriam, pegue os meninos e joguem eles no Nilo. Significando, pegue todos vocês e entendam que existe um par, existe uma separação, um faraó, existe uma separação enorme entre aquilo que vocês estão pensando, entre o conceito divino, um Deus, que faraó falou, eu não sei quem é esse Hashem, porque eu conheço a natureza. A natureza, para você ganhar dinheiro, você precisa trabalhar.
E para você trabalhar, você tem que fazer as coisas físicas. Você trabalhar, você vai trabalhar como precisa ser. Ou seja, esquece do teu Shabbat, esquece isso, esquece aquilo. Entra de cabeça no mundo físico. Moshe Rabbeinu, que nem a gente falou, ele veio pedir o dia do descanso, o dia do Shabbat. Moshe Rabbeinu veio ensinar, que nem a gente trouxe, que ele foi, quem foi salvo, posto, e de lá que vem a palavra, muita gente fala de onde vem aquela cestinha, como a gente fala, a cestinha de uma criança, um Moisésinho. Moshe Rabbeinu foi botado no Moisésinho. E daí que aconteceu? Por isso é o Moshe no Moisésinho. Então o que acontece? Ele foi salvo porque ele estava em cima do Nilo. Como a Bate, a filha do faraó, chama ele? De Moshe. Por quê? Porque ele foi retirado das águas. Então, normalmente, em hebraico, isso deveria ser o nome Mashui. Mashui quer dizer retirado das águas. Moshe significa quem tira os outros da água. Ou seja, Moshe Rabbeinu veio ensinar a todo Yudi como enxergar. Não é a origem do teu sustento, não é o Nilo. Ah, mas existe o Nilo? Sim, existe o Nilo. Existe o mundo físico? Existe o mundo físico, mas a gente está acima disso. Por isso, o povo de Israel é prometido para ele, vocês vão sair do Egito e vocês vão ir para onde? Eres Israel, para a terra de Israel. O que quer dizer para a terra de Israel? O que acontece na terra de Israel? O que essa terra é tão boa em comparação ao Egito? É uma terra que não tem água. Lá, o lugar que você mais vê o conceito de como apertar a descarga que tem. Eu me lembro, todo mundo na Yeshiva falava, olha, você passa o sabão, você desliga o chuveiro, e daí passa o sabão, depois você liga para... Sim, você tenta economizar o máximo de água, senão não tem água. O Kinneret, que a fonte de água, tem água tipo limitado. Por quê? Todo Yudi sabe, quando chega em Israel, eu preciso de águas, o que eu faço? Eu olho para os céus. Quando que vai chover? Olhando para os céus, porque Hashem fez isso, é interessante. É explicado nos livros da Hassidut, traz bastante, que o animal, ele por natureza, ele olha para baixo, e o ser humano, ele tem o dom de conseguir olhar facilmente para cima. Para quê? Porque o espírito animal é só a matéria, é só aquilo que eu enxergo, é só a grama que o animal come, aquilo que ele bebe, e o ser humano, ele consegue olhar para cima, ele consegue ver a origem dele. Como o que a gente faz? Qual é uma das rezas mais famosas? O Shema, que significa Rashi Tevot, Seu Marom Enechem. A gente deve olhar, levantar nossos olhos e olhar para cima, olhar para os céus, lembrar, Mi Baraele, quem criou a gente, quem criou tudo isso. Quer dizer, eu não posso ficar só olhando e vendo o mundo físico, eu tenho que ver a origem de tudo, eu tenho que ver o propósito de tudo, eu tenho que ver, será que o mundo está atingindo o seu propósito? Será que as coisas estão chegando onde elas precisam ser? Será que eu tenho missão de vida? O faraó queria falar para cada um, esqueça tua missão de vida. Trabalhe, 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 e o trabalho vai virar a tua missão de vida. Só que com isso a pessoa perde, fica desnorteado. Ele não tem propósito de vida. Moshe Rabbeinu já veio falar, não é isso. Nós temos que confiar em Hashem. Nós temos que saber que é dele nosso parnassá, nosso sustento. A gente tem que saber que cada um aqui está no mundo para isso. Como a gente viu ontem, que Moshe Rabbeinu não estava só satisfeito que ele podia estudar a Torá. Moshe Rabbeinu estava preocupado, será que as outras pessoas também? Então o faraó falando para Moshe, volte você para casa. Moshe Rabbeinu falou, desculpa, não posso voltar para casa se o outro não está estudando a Torá. Moshe Rabbeinu, ele estava aqui para ensinar a gente a, em um certo aspecto, boiar sobre o Nilo. Para a gente estar acima daquilo que o Mitzrayim, os Meitzarim, o Gvulim, as limitações, enxergar curto, enxergar pequeno, estreito, nos ensina. Aquilo que o Egito quer nos ensinar, enxergar só o problema, só o mundo, a gente falou, Moshe Rabbeinu era alguém tão especial, que ele veio acima do problema, ele veio de fora do problema. Ele faz a gente enxergar
acima desses problemas, acima dessas situações. E esse é o conceito da gente ter Yetziat Mitzrayim, sair do Egito. Então esse Yetziat Mitzrayim é uma coisa que constantemente cada um de nós precisa. Não adianta só a gente falar, a gente saiu do Mitzrayim no passado. Bechol dor vador. E como é trazido no Tânia, Bechol yom vayom. Toda a geração e todo dia nós precisamos sair do Egito. Cada um de nós tem suas limitações. É normal, é natural, a gente está num mundo que cada um de nós se acostuma. A gente fica acostumado com aquilo que a gente tem. Então a gente se acostuma do jeito que as coisas andam, do jeito que funciona. E a gente acaba, vamos dizer, Deus nos livre, acaba se afogando no Nilo. Vem Moshe Rabbeinu abrir os nossos olhos. Vem Moshe Rabbeinu falar, não é essa forma que o Yehudi tem que chegar para o mundo. A gente tem que ter a confiança. Realmente, o mundo causa em cada um de nós aquela incerteza que a gente trouxe no começo. Toda hora a gente fica incerto. O que vai acontecer? Como vai acontecer? Essas incertezas são tremendas. Mas quando eu confio em Hashem, e por confiar em Hashem, eu tenho certeza. Eu tenho confiança. Eu tenho algo mais forte. Isso é o ensinamento de Moshe, isso é o ensinamento para cada um de nós, e que a gente possa implementar isso na nossa vida, sabendo, se lembrando que realmente o Mitzrayim tem que ficar para trás, a gente tem que sair todo dia, e que a gente possa sair do Mitzrayim com a Geulah Amitית Veshleimah, a redenção total e completa, que daí acabou todo o aperto, porque naquele Bayom Ha'u e Hashem Echad, o Shmo Echad, o nome divino vai estar explícito, vai estar que nem a gente debaixo das águas, que quando você está debaixo das águas, você vê e enxerga esse mundo já diferente, não debaixo das águas do Nilo. Debaixo das águas quer dizer, debaixo da revelação da Torá, das mitzvot, da vontade divina, vai estar explícito qual é o nosso propósito no mundo. Cada um vai estar andando com esse propósito, querer conhecer o Criador mais e mais, e que seja em breve, se Deus quiser. Hoje de noite, a gente vai entrar na data de 19 de Tevet. E o Rebbe nos traz no Yom Yom que os Hasidim Chabad, eles receberam de geração em geração um decreto aqui, algo que foi instituído pelo Alter Rebbe, de estudar todos os dias a Parashá, o trecho da semana, do Humash, com o comentário de Rashi. Então, do trecho daquela semana. Assim, também costumavam fazer os Rebbeim, quer dizer, os líderes do movimento Chabad.